Olá, meu irmão, minha irmã. Espero que você esteja bem, assim como a sua família também. É muito bom poder estar juntos, mesmo não podendo estar tão perto presencialmente. Nós estamos começando agora o nosso culto e eu quero começar com dois avisos bem breves. O primeiro é para dizer, o que esse é o nosso primeiro culto virtual, uma experiência nova para todos nós. Esperamos que você possa ser abençoado nesse tempo que passaremos aqui, seja edificado pela palavra do Senhor e junto conosco possa adorar ao Senhor. Então que você reserve esse tempo junto com a sua família, assim como nós fazemos quando estamos presencialmente juntos, que você possa cultuar a Deus junto conosco nesse tempo, tá bom? O segundo aviso é fazer um convite. Se você quiser participar em algum momento deste culto, seja compartilhando algum pedido de oração, algum testemunho, cantando alguma canção, lendo algum texto bíblico, enfim, sinta-se à vontade, me procure, tá bom? Para que a gente possa mais e mais pessoas se envolver nesse tempo que estamos aqui cultuando ao Senhor, mesmo distante, mas podendo estar juntos através das redes sociais. Eu quero ler um texto com você que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, o texto que diz assim: Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. O encorajamento que Paulo menciona aqui é o fato de saber que Tito, o seu discípulo, o seu companheiro de missão, está bem e ele traz boas notícias a respeito dos coríntios. O que Paulo nos ensina aqui é muito interessante, que é o fato de saber que Deus está ao nosso lado. Deus nos encoraja, nos consola quando estamos passando por aflições. E esse consolo não é apenas a promessa da segunda vinda de Cristo, quando todas as aflições e sofrimentos terão fim e teremos a vida eterna ao lado do Senhor, mas também o encorajamento presente nesse tempo que passamos aqui. O Espírito Santo que mora dentro de nós nos consola, nos fortalece, nos encoraja para que possamos continuar essa caminhada sempre confiantes na soberania e no controle de Deus. E esse consolo, esse encorajamento não é apenas para nós, mas o texto nos ensina a encorajar outras pessoas com esse encorajamento que recebemos. Que então você possa ser esse instrumento na mão de Deus, para que com o consolo que você recebe do Senhor, você possa também consolar tantas outras pessoas. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo? Pai, nós te agradecemos porque a Tua presença é real em nosso meio, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque não estamos sós. Sabemos, ó Deus, que em meio ao sofrimento e à calamidade, o Senhor está presente. O Senhor é soberano e tem o controle de todas as coisas. Que nós possamos receber do Senhor esse consolo e não só guardar a nós mesmos isso, mas compartilhar, para que outras pessoas, através de nós e pela instrumentabilidade do Senhor, possamos encorajar os nossos irmãos, os nossos amigos. Que assim seja na minha vida e na vida de cada um dos nossos irmãos. Abençoe esse tempo que passaremos juntos. Que seja tudo para a honra e a glória do Teu nome e para a nossa edificação, em nome de Jesus. Amém. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
Boa noite, meu irmão, meu amigo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É um prazer estar falando com você nessa noite e ainda mais para, nesse momento, podermos então compartilhar a palavra do nosso Senhor, dividir aquilo que Deus tem falado no nosso coração. E nós sabemos o poder que o nosso Deus tem de trazer o conforto, o consolo, a paz, aquilo que nós tanto necessitamos nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu quero aqui nessa noite dividir contigo um texto muito precioso da palavra do nosso Deus, que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, no versículo 23 em diante, onde está escrito assim: Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gentes de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e Pai, nós queremos nesta noite, ó Deus, dedicar ao Senhor toda a honra e toda a glória, pois somente ao seu nome é devido, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor por ser o nosso Deus, por falar ao nosso coração, ó Pai querido, a cada dia. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor incondicional que o Senhor tem revelado a cada um de nós. Neste momento, Deus querido, onde nós já podemos adorar ao Senhor, glorificar o seu nome através de canções tão lindas, ó Pai, nós queremos aqui também, Senhor, neste momento, dedicar a nossa atenção ao Senhor. Que o Senhor possa ser exaltado, ó Deus amado, das nossas vidas, à medida em que nós, em humildade, ó Deus querido, atentamos-nos para aquilo que o Senhor tem para nos falar através de sua palavra. E tudo aquilo, ó Deus amado, que o Senhor falar no nosso coração, aquilo que o teu Santo Espírito ministrará ao nosso coração, que nós possamos, ó Deus eterno, ter a coragem e a fé necessárias para colocar em prática, ó Deus, aquilo que o Senhor tem ministrado a cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus, por essa rica oportunidade que temos. Ao Senhor oramos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Atos dos Apóstolos é um livro espetacular, pois ele relata para nós o início da história da igreja primitiva. Nele nós temos relatos espetaculares daquilo que Deus fez através da vida do seu povo, através da vida de homens e mulheres que de maneira tão corajosa e tão fiel decidiram servir e seguir ao Senhor. Atos também nos fala de um tempo de mudança. Mudança porque quando nós vamos ler os evangelhos, Lucas, principalmente Lucas, né, porque é aquele que escreve tanto o seu evangelho que leva o seu nome, né, o nome de Lucas, e também Atos, ele marca para nós, num primeiro momento, nos evangelhos, o caminhar dos discípulos com Jesus Cristo. Então Jesus Cristo vem, chama os seus discípulos, chama-os para segui-lo, e eles seguem Jesus. Nós conhecemos bem a história, Jesus os ensina, Jesus os orienta, Jesus os envia. Eles então presenciam tudo aquilo que Jesus realiza aqui, nesse tempo, nesses 3 anos que eles caminham juntos. Eles percebem e presenciam também a prisão de Jesus. Alguns assistem à crucificação, à morte de Jesus Cristo. E depois Jesus Cristo ressuscita e aparece a eles. Então, todo esse tempo, Jesus está presente com eles. Tudo aquilo que os discípulos sabiam da vida com Deus, desse reino que estava chegando, eles haviam aprendido e vivenciado diretamente com Jesus Cristo.
Agora, Atos dos Apóstolos marca um novo tempo na vida da igreja. Jesus Cristo está no céu, à destra do Pai, e o Espírito Santo então é derramado naquilo que ficou conhecido como Pentecoste, né, num tempo de uma festa judaica, e então o Espírito Santo enche todos aqueles que estavam na casa, e agora é esse novo tempo, um tempo do caminhar no Espírito com a igreja do Senhor. Por isso é um tempo de mudança. Embora seja Deus presente na pessoa do Espírito Santo, é um novo tempo, a presença física de Jesus já não estava mais ali com os apóstolos, eles já não podiam mais recorrer diretamente a Jesus. Então é um novo tempo na vida desses discípulos também. E adaptar-se à mudança, embora seja boa também, é claro, nunca é fácil, nunca é algo que vem sem algumas exigências para nós. E diante disso, nós encontramos esse relato do capítulo 4 aqui de Atos dos Apóstolos, que vem falar-nos também sobre o momento em que os discípulos estavam vivendo e que gerou uma certa crise, porque quando nós vamos ler depois do capítulo 2, quando Pedro, corajosamente, cheio do Espírito Santo, prega e quase 3.000 pessoas se convertem, logo mais adiante, no capítulo 3, eles realizam uma cura, o Espírito, através da vida deles, realiza uma cura quando eles encontram aquele coxo que estava à porta do templo, e o coxo pedindo esmola, e Pedro então fala que não tinha ouro nem prata, mas o que ele tinha ele daria àquele homem, e em nome de Jesus ele ordenou que o homem levantasse e andasse, e isso aconteceu. Naquela ocasião, quando eles entram no templo, Pedro prega de novo e mais pessoas se convertem. No capítulo 4, aí começam então as dificuldades a aparecer. Por quê? Porque as principais autoridades religiosas ali daquela época e os anciãos também tentam inibir os apóstolos, impedir que os apóstolos de pregarem a palavra do Senhor, de pregarem em nome de Jesus. Como consequência dessa pregação, como consequência daquilo que eles haviam feito por aquele coxo, eles foram presos. Mas o problema continuava, porque uma grande multidão tinha visto aquilo que aconteceu e as autoridades religiosas não podiam negar o fato de que um grande milagre aconteceu através da vida daqueles homens. E o capítulo 4, nesse relato, vai falar que eles ficam admirados porque eles reconhecem que aqueles homens eram iletrados, incultos, mas ao mesmo tempo eles não podem negar o fato, e isso chama a atenção deles, que eles andaram com Jesus. Isso é importante para nós. Eles andaram com Jesus. Então eles decidem soltar os apóstolos, ordenando, depois de açoitá-los, ordenando-os para que eles não mais falassem em nome de Jesus Cristo. E então Pedro e João respondem a eles da seguinte maneira: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que havia dentro de Pedro e João era a convicção do chamado deles. Eles tinham um compromisso muito grande com Jesus, do qual eles não poderiam abrir mão, que nenhuma ameaça humana, que nenhuma forma de amedrontá-los faria com que eles parassem ou iria impedi-los de fazer aquilo que eles foram chamados para fazer. O compromisso deles com o chamado de Deus, o compromisso deles com Jesus Cristo, o compromisso deles com a vida de Deus era maior, com o reino de Deus era muito maior do que qualquer ameaça que o homem poderia fazer. E Pedro e João devolvem para aqueles homens, para aquelas autoridades religiosas, a questão dizendo assim: olha, julguem vocês mesmos, porque dentro deles eles já tinham a resposta. E então as autoridades decidem soltá-los. E quando eles soltam os discípulos, Pedro e João, logo que eles se percebem soltos, a primeira coisa que eles fazem, e eu acho isso muito lindo, eu acho isso maravilhoso, eles estão presos ali, eles foram presos, eles foram açoitados, eles sofreram inúmeras ameaças, eles estiveram nas mãos daquelas pessoas, e quando eles foram soltos, a primeira coisa que eles fazem é procurar os irmãos. Que lindo isso, gente, que lindo. Eles procuram os irmãos, e Pedro e João procuram a igreja. Depois que eles se percebem livres, a primeira coisa que eles fazem é procurar a igreja. Eu imagino que você que está me ouvindo hoje, diante desse momento que nós estamos vivendo de distanciamento social, você que
tem a sua comunidade de fé, você que tem a sua igreja, nós que somos a Igreja Batista Centenário, eu acredito que a primeira coisa que faremos depois que tivermos oportunidade, que for possível, depois que esse distanciamento social acabar, uma das primeiras coisas que nós faremos será frequentar o templo, será estar reunido com os nossos irmãos, porque isso é algo que faz bem para nós. Isso hoje também faz parte da nossa identidade. Diante de tantas representações, diante de tantas funções que temos, diante de tantas posições que ocupamos, uma delas é membro de uma determinada igreja. Nós fazemos parte de uma igreja. Então, eu acredito que assim que nós, vamos usar esse termo aqui, formos soltos desse distanciamento social, fomos nos permitidos novamente acessar os lugares, cumprimentar as pessoas, abraçar sem qualquer receio, sem qualquer medo, uma das nossas primeiras atitudes será procurar os nossos irmãos, ir ao templo e ali então cultuar a Deus. João e Pedro fizeram justamente isso. E eu acredito sim que uma das formas de nós superarmos e reagirmos às crises que nós enfrentamos, às dificuldades que aparecem, a essas perseguições, vamos dizer assim, que surgem nas nossas vidas, é justamente dividir com os nossos irmãos os nossos sofrimentos. Pedro e João, soltos, o que eles fazem? Procuram os irmãos, mas não somente procuram os irmãos para revê-los. Eles procuram os irmãos porque tinha algo tinha acontecido com eles e que eles julgam muito sério e que eles precisavam dividir. Então, ao procurar esses irmãos, eles contam tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Pedro divide com eles, Pedro e João dividem com os irmãos aquelas ameaças que eles haviam sofrido. Tudo aquilo que eles tinham ouvido, Pedro coloca e João colocam diante dos irmãos para que eles também pudessem tomar ciência daquilo que estava acontecendo. Pedro e João tomam uma decisão muito sábia que era a seguinte: não vamos sofrer sozinhos. Não vamos guardar isso. Não vamos imaginar que nós somos super cristãos, que nós somos super crentes, que nós podemos aguentar tudo, suportar tudo, lidar com tudo sem dividir com ninguém. Nós temos pessoas que são pessoas com quem nós podemos contar, nós temos pessoas com quem nós podemos dividir, nós temos irmãos e irmãs que se preocupam conosco, que se interessam pelas nossas causas, que se interessam pelas nossas dificuldades. E nós podemos abrir o nosso coração para essas pessoas. E eu queria perguntar a você hoje, se você não tem guardado muito daquilo que você tem sofrido para você. Talvez você tenha passado por muitas dificuldades, esteja passando ainda por muitos problemas, e não tenha tido coragem ainda de procurar alguém para dividir a sua dor, para dividir as ameaças que você tem enfrentado ou sofrido, para dividir esse peso que você tem carregado. Você tem irmãos com quem você pode contar. Você tem irmãs com quem você pode desabafar. Você tem pessoas a quem você pode chegar e abrir o seu coração e dizer: olha, não tem sido fácil. Eu tenho ouvido coisas que têm me machucado. Eu tenho ouvido acusações, eu tenho sido afrontado, tenho sido afrontada. Tem sido questionado o meu caráter e não tem sido fácil. Abra o seu coração. Você não precisa sofrer sozinho, você não precisa sofrer sozinha. Você não precisa estar enclausurado, você não precisa estar fechado, você não precisa estar brigando consigo mesmo ou consigo mesmo por conta de tudo isso que você está passando. Tem pessoas que se preocupam com você. Tem pessoas que se interessam por você. Talvez neste momento que você está me ouvindo, você pode lembrar-se de alguém e mandar uma mensagem para essa pessoa. Ore ao Senhor e peça a Ele para que Ele lhe mostre alguém com quem você possa dividir isso que você está passando. Pedro e João, homens de Deus, homens de fé, homens a quem o Senhor havia usado de maneira extraordinária para curar um paralítico, para curar um coxo. Quando eles são libertos, o que eles fazem? Eles dividem com a sua igreja, eles dividem com a comunidade, eles dividem com os irmãos. Não ande só, não ande sozinho. Embora vivamos hoje um tempo de isolamento social, esse isolamento, esse distanciamento social, ele não tem poder de nos afastar, porque aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que tenta nos separar. Sendo assim, Pedro e João fazem isso. Que façamos nós também.
Pedro e João não apenas contam, mas eles contam absolutamente tudo o que eles tinham ouvido. Eles colocam para fora, sabe? E eu imagino aqui o alívio que eles sentem naquela hora, de poder dividir com os irmãos da igreja aquilo que eles tinham acabado de ouvir. Eu imagino que será o mesmo alívio que você vai enfrentar, vai experimentar quando você fizer isso e se você fizer isso. Então, a primeira forma que eu entendo que nós podemos superar ou reagir às crises é perceber que tem pessoas que se importam conosco, que tem pessoas com quem nós podemos contar e dividir com essas pessoas aquilo que se passa no nosso coração. Mas eles dividem com essas pessoas, e as pessoas com quem Pedro divide, a sua igreja, a igreja da qual eles faziam parte, e essas pessoas, elas levam essa situação tão a sério que elas fazem aquilo que todos nós devemos fazer quando alguém compartilha conosco os seus problemas e as suas dificuldades. O versículo de número 24 está escrito assim: ouvindo isto, unânimes, ou seja, todos aqueles que ouviram o que Pedro e João tinham falado, levantaram a voz a Deus e disseram: esses irmãos, ao ouvirem aquilo que Pedro e João tinham falado, colocam toda aquela questão diante de Deus em oração. Isso é espetacular, gente, porque quando nós estamos sofrendo e quando nós ouvimos que alguém a quem nós amamos está sofrendo, é muito natural nós tomarmos as dores dessas pessoas. Seria muito natural se nós aqui lêssemos o seguinte relato: os irmãos a quem Pedro e João contaram, dividiram seus problemas, ficaram com muita raiva dos principais sacerdotes e dos anciãos por aquilo que eles haviam feito com Pedro. Esses irmãos então decidiram processar os principais sacerdotes e os anciãos por aquilo que eles fizeram com Pedro e João. Mas eles não fazem isso. Em nenhum momento você vai ouvir e ler do texto bíblico que aqueles irmãos ficaram magoados, chateados, com raiva, irados com as principais autoridades, com os principais sacerdotes e com os anciãos que fizeram aquilo com Pedro e João. Não, eles não fazem isso. Eles tratam a situação da maneira correta. E a oração que eles fazem é uma oração espetacular que deve servir de modelo para mim e para você, pois eles começam a oração reconhecendo a soberania de Deus sobre tudo. Isso é lindo, isso é lindo. Eles não esquecem que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, pois a oração começa da seguinte maneira: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Não se esqueça que Deus está no controle de todas as coisas. Pode ser que no começo de tudo isso você tenha ficado aflito, aflita, ansioso, ansiosa, preocupado. Eu entendo, até porque nós fomos bombardeados com uma situação que nós não esperávamos, que nós não estávamos preparados para enfrentar tudo isso. Mas hoje que o tempo passou e que a poeira baixou, nós devemos nos lembrar que o Senhor está no controle de absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Assim sendo, eu queria convidar e convocar você para que nós oremos pelo nosso Brasil, para que nós oremos pelo mundo, para que oremos por aqueles que estão sofrendo, para que oremos pelas pessoas que estão na linha de frente, os médicos, enfermeiros, para que oremos pelas pessoas que foram contaminadas, para aqueles que estão nos hospitais, para que nós oremos para essas pessoas que estão perdendo seus empregos, pessoas que estão preocupadas hoje porque não tem mais uma fonte de renda, pessoas que estão ansiosas. Coloquemos o nosso joelho, dobremos os nossos joelhos em oração ao Senhor por essas pessoas. E eu queria convidar você também, algo que eu também tenho feito e que tem comovido muito o meu coração, para que nós oremos pelas famílias que perderam entes queridos. Essas famílias hoje não têm tido oportunidade sequer de dar um velório, um sepultamento digno aos seus familiares. Eu não consigo imaginar a dor que essas pessoas estão passando, sabe? Além de receber a notícia de que alguém a quem eles amam morreu, eles não podem passar aquele processo que é tão importante no luto, que é de estar ali, que é de perceber, que é de chorar, que é de se despedir
daquela pessoa, eles não podem fazer isso. Então ore. Ore por essas pessoas que estão enlutadas. Ore por essas pessoas que hoje estão chorando a dor de se despedir, de ter que ver alguém embora sem ter condições de se despedir. Eu não consigo imaginar como está o coração dessas pessoas. As dúvidas, os questionamentos, talvez culpando e acusando pessoas e sem ter qualquer condição de no futuro restaurar tudo isso. Quando essa igreja ela se coloca diante de Deus em oração, ela está dizendo assim para o Pai: Senhor, eu sei que tudo está nas tuas mãos. Foi o Senhor que fez tudo, céus, terra, mar. Essas pessoas que nos ameaçam hoje, Senhor, ela não é maior que o Senhor. Além disso, o Senhor é um Deus que fala, porque o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, falou por boca de Davi, o nosso pai, que é o teu servo. E então eles oram a palavra de Deus que diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles oram a palavra de Deus, eles interpretam o seu tempo de acordo com a palavra de Deus. Tanto que eles dizem assim: porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o seu servo Jesus, seu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Eles entendem que aquilo que estava acontecendo fazia parte de um propósito de Deus, fazia parte de um propósito de Deus. Eles sabiam que eles podiam ficar tranquilos, seguros nas mãos do Senhor. Eu acredito que nós devemos olhar para esse tempo que nós estamos vivendo e ter uma leitura semelhante no que diz respeito a que esse Deus a quem nós servimos, ele é o mesmo Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. E que é um Deus que cuida dos seus mesmo em meio ao sofrimento. É um Deus que se assemelha, que se aproxima, que caminha ao lado, e caminha hoje, no caso, através pelo teu Santo Espírito dentro de nós, mas é um Deus que é um Deus presente. Deus não está distante. Deus, você e eu estamos nesse distanciamento social, mas Deus não. Deus está presente. Deus está aí com você. Deus está aqui comigo. Deus está no meio do seu povo, da sua igreja, da sua noiva, conduzindo e continua falando. Um Deus que é soberano, um Deus que cria, um Deus que falou aos nossos pais, um Deus que fala hoje através de Jesus Cristo, através da sua palavra. Esse Deus que fala com esta igreja, e esta igreja que ora a este Deus, tem a leitura correta daquilo que está acontecendo. Eles não questionam, e maravilhosamente eles não oram a Deus para que aquilo cesse, pelo contrário. E aqui então nós temos uma terceira atitude para que possamos reagir, terceira forma que nós podemos reagir às crises que temos enfrentado. Eles oram assim, a partir do versículo 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles. Olha para aquilo que está acontecendo. E concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Ousadia é a característica daquele que é ousado, daquela que é ousada, da pessoa que é valente, da pessoa que é corajosa, da pessoa que é arrojada. Então, diante dessa situação que estamos enfrentando, o que nós devemos ter e fazer? É ser ousados. Ousados no Senhor. Enquanto tudo isso que está acontecendo, nós devemos olhar para Deus e falar: Senhor, como é que eu posso enfrentar isso? Eu não quero me esconder, Senhor, eu não quero ficar com medo, eu não quero me acovardar diante de tudo isso que estamos enfrentando. Mas como é que eu posso enfrentar isso? Dá-nos condições, dá-nos maneiras, dá-nos ferramentas, dá-nos possibilidades para que possamos fazer aquilo que nós precisamos fazer hoje, Deus, em nome de Jesus. Nós não queremos ser, quando tudo isso passar, nós não queremos ficar marcados na história como aqueles que não fizeram nada. Nós não queremos ficar marcados na história como aqueles que se acovardaram, mas nós queremos viver esta ousadia do Senhor, ó Pai, e fazer aquilo que nós devemos fazer. Maravilhosamente, eles olham para tudo aquilo que estava acontecendo, a igreja olha para tudo aquilo que estava acontecendo, tudo aquilo que eles ouviram, as ameaças que Pedro e João sofreram, que não era uma ameaça tão somente a Pedro e João, mas era uma ameaça para toda a igreja. É uma ameaça para toda a igreja. Martin Luther King ele tem uma frase que eu acho muito bonita, que ele fala assim, que a injustiça cometida em algum lugar, essa injustiça é cometida em todos os lugares.
Aquilo que um cristão sofre, todos os cristãos sofrem. Aquilo que uma pessoa sofre, a injustiça que alguém sofre, que uma pessoa sofre, aqui eu vou falar agora independentemente de credo religioso, aquilo que essa pessoa sofre, todos nós sofremos como seres humanos. Aquilo que uma injustiça, onde uma injustiça é cometida, ela é cometida em todos os lugares. Esta igreja, ela olha para essa situação e fala, Deus, olha para as ameaças dele. Porque o Senhor é quem tem condições de cuidar disso. Eu não tenho condições. Nós não temos condições de cuidar da maneira correta. O Senhor que é soberano, o Senhor que continua falando, o Senhor que tem tudo isso que está acontecendo de acordo com o teu propósito. É o Senhor que pode fazer alguma coisa. É o Senhor que pode cuidar disso de maneira correta. É o Senhor que pode fazer e trazer a solução. Mas quanto a nós, Deus, o Senhor faz aquilo que compete ao Senhor fazer. E quanto a nós, igreja, o que nós fazemos nesse meio tempo, enquanto o Senhor está agindo, o que nós devemos fazer, entendendo que nós não devemos ficar parados? Eles dizem assim, concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eles entendiam que não poderiam ficar parados. E a forma que eles enfrentaram aquela perseguição, igreja, é a forma que você e eu devemos enfrentar esse momento que nós estamos vivendo, que é, com ousadia no Senhor, continuar pregando a palavra de Deus, tendo uma expectativa de que, enquanto nós pregamos a palavra do Senhor, o Senhor continua ou estende a sua poderosa mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem nós pertencemos. Você crê nisso? Você crê que enquanto você prega, Deus está fazendo maravilhas? Você crê que enquanto você está lançando uma palavra de conforto, de consolo, de esperança, anunciando o Evangelho, anunciando o Reino, anunciando Jesus Cristo a alguém, o Senhor está agindo naquela vida, por meio do próprio Jesus, para transformar aquela realidade, para transformar aquela situação, para transformar aquela história, para trazer um novo tempo na vida daquela pessoa? O Senhor conta conosco nesse momento. O Senhor conta comigo, o Senhor conta com você. O Senhor conta conosco para que nós juntos possamos mudar, ou então, de alguma maneira, transformar a realidade daqueles que hoje estão sofrendo. Onde algumas pessoas poderiam ver aqui um fim, um sinal de que Deus havia abandonado, um tempo que indicava que era para parar tudo. Esta igreja viu uma oportunidade da proclamação da palavra de Deus. Essa igreja viu uma oportunidade do engrandecimento do nome de Deus. Essa igreja viu uma oportunidade de testemunhar os feitos poderosos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa igreja, ela aproveitou o seu tempo da maneira correta. E a minha oração é para que nós também aproveitemos esse nosso tempo com muito temor no Senhor e com muito cuidado também, para que nós possamos marcar essa nossa geração. E que daqui a alguns anos as pessoas, ou algumas pessoas, possam dizer assim: eu quero agradecer a Deus pela existência desta igreja, porque esta igreja, nesse momento de sofrimento, ela nos apresentou a única esperança que o ser humano pode ter, que é Jesus Cristo. A única esperança, que é Jesus Cristo. Pode ser que, enquanto eu estou aqui dizendo essas palavras, você aí no seu lugar, você aí onde está, esteja pensando assim: mas como é que eu posso fazer isso? Eu até gostaria, pastor, eu até tenho vontade de fazer isso, mas como é que eu posso fazer isso? A resposta está aqui no versículo 31. Nós entendemos o caminho, que é dividir aquilo que está acontecendo. Nós entendemos o caminho, que é a oração. E aí então, como resposta dessa postura, o versículo 31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Aqueles irmãos, aquelas irmãs que estavam reunidas, depois desta oração, eu
considero uma oração ousada também. Eles ficaram cheios do Espírito Santo, e essa capacitação do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo de Deus, proporcionou a eles a condição e até mesmo esta ousadia para que eles continuassem pregando a palavra do Senhor. O Espírito de Deus que habita em mim, o Espírito de Deus que habita em você, ele tem nos capacitado para que no Senhor nós continuemos a pregar e a falar a palavra dele, onde quer que nós estejamos, onde quer que o Senhor nos leve, em qualquer momento das nossas vidas. Enquanto eles oravam, o lugar tremeu. Quando eu olho para esse texto, eu percebo o que Deus faz conosco. Eu percebo aquilo que Deus tem gerado em nós. Quando aqui poderia ser gerado medo, o que nós vemos é fé, o que vemos é coragem, o que vemos é ousadia, o que vemos é compromisso com Deus. A verdade é que aquelas ameaças, elas não abalaram a igreja do Senhor. Como nós acabamos de cantar, não seremos abalados. Não seremos abalados. Pelo contrário, nós seremos fortalecidos no Senhor. E com essa força que o Senhor nos dá, nós faremos e continuaremos a proclamar o nome do Senhor Jesus. Nada irá calar a igreja do Senhor. Nada irá calar você que é servo, que é serva de Jesus. Nada irá calar você que confia nesse Deus que transformou a nossa história. Que em nome de Cristo Jesus, você possa receber aí tudo aquilo que Deus tem para você. Que em nome de Cristo Jesus, que esse tempo que nós estamos vivendo não seja ele um tempo de desânimo, de desespero, de derrota, de pessimismo, mas pelo contrário, seja um tempo de fé, seja um tempo de coragem, seja um tempo de ousadia, seja um tempo de aproximação do Senhor, seja um tempo de quebrantamento, seja um tempo de vivermos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E ao vivermos esta vida cheia do Espírito Santo de Deus, nós vamos olhar para tudo isso que está acontecendo, para as crises que estão se achegando, para aquilo que está se aproximando, que tem o objetivo de nos amedrontar e paralisar, como oportunidade de engrandecer o nome do Senhor. Que nós, como igreja do Senhor, possamos segurar firme nas mãos de Deus e dizer ao Senhor: Deus, faz em nós a tua vontade. Que como esta igreja, que diante desse tão grande desafio não se calou, mas antes de falar a palavra de Deus aos de fora, ela se dirige ao Deus da palavra, para que ele a capacitasse, para que ela pudesse então ter o que falar para aqueles de fora. O mundo precisa de Deus. E você e eu temos em nós o Espírito de Deus para compartilhar e para dividir com aqueles que estão desesperados e aflitos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Que você possa colocar diante de Deus aquilo que tem afligido você. Que você possa falar para Deus nesta hora, dizendo: Senhor, toma conta do meu coração e faz em mim aquilo que precisa ser feito. Eu quero colocar diante do Senhor Deus as minhas aflições, eu quero colocar diante do Senhor essas ameaças que tem ouvido, Pai querido. Quero colocar diante do Senhor, ó Deus, essas complicações que têm chegado. E eu quero em todo tempo reconhecer que eu não estou sozinho, que eu tenho irmãos e irmãs, amigos com quem eu posso compartilhar. Eu tenho pessoas que estão orando por mim, estão orando comigo, e que nesse tempo de oração nós reconhecemos quem Tu és. E que ao reconhecer quem Tu és, ó Senhor Deus, e perceber que o Senhor é soberano e que em todas as coisas o Senhor está no controle, que nós possamos perceber como igreja do Senhor que somos, que o nosso chamado a Deus é para anunciar a Tua palavra, para proclamar a pessoa de Jesus Cristo a todos aqueles que estão aflitos, desamparados, como ovelhas sem pastor. Usa-nos, Senhor. Que você possa falar para Deus nesta noite: usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me, usa-me. Pai querido, nós queremos Te dar toda a honra e toda a glória, porque somente ao Seu nome é devido, ó Deus. Quero aqui, ó Deus amado, juntamente com os meus irmãos e irmãs que estão em oração neste momento, Te agradecer pela igreja do Senhor. Te agradecer ao Pai querido por todo o trabalho que tem sido realizado desde o tempo em que nós estamos vivendo este momento
de distanciamento social, ó Deus. Quantas notícias nós ouvimos, ó Pai, notícias tristes, ó, desanimadoras até mesmo. Ó Deus querido, quantas coisas vieram para trazer tristeza e dor. Mas em nome de Jesus Cristo nós nos levantamos, ó Pai eterno, para pedir ao Senhor que o Senhor continue a capacitar a sua igreja, capacite os seus filhos e filhas, ó Pai, para que possamos suportar esse tempo que estamos enfrentando e mais do que suportar, ó Deus querido, transformar esta realidade, para que quando tudo isso acabar, ó Deus, nós possamos perceber os grandes feitos do Senhor nas nossas vidas, na vida da sua igreja, na vida do seu povo, ó Pai. Que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós possamos ouvir de pessoas entregando a sua vida ao Senhor, nós possamos ouvir de pessoas alcançando a salvação em Cristo Jesus, nós possamos ouvir de pessoas, ó Deus querido, que tiveram suas famílias restauradas, que se aproximaram de Jesus novamente, que se reconciliaram com Cristo, que possamos ouvir de pessoas, ó Deus querido, que ao invés do desespero encontraram a fé no Senhor, que nós possamos ouvir, ó Deus amado, de uma igreja que se fortalece, de uma igreja que se torna cada vez mais viva, de uma igreja que busca cada vez mais ao Senhor e por conta disso, ó Deus querido, vive cheia do Espírito Santo, cheia de ousadia, cheia de coragem e de fé no Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela presença do Senhor nas nossas vidas, ó Pai, e que em nome de Cristo Jesus nós continuemos sempre, ó Deus amado, crendo no Senhor, crendo que nós não estamos sozinhos, que o Senhor é conosco, que temos irmãos e irmãs com quem nós podemos contar e que o Senhor nos chamou, ó Deus, para anunciar a Tua palavra. Que em todo tempo assim façamos e que ao fazê-lo, ó Deus, seja tudo, absolutamente tudo, para a honra e para a glória do Seu nome, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor. E ao Senhor nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Estamos chegando ao final desse culto e meu desejo é que você tenha sido encorajado pela palavra de Deus, que em nome de Jesus você tenha sido edificado pela palavra dele e que você siga nos próximos dias confiante na soberania de Deus, descansando no cuidado dele, sabendo que nada sai do seu controle, mas que ele tem te protegido e tem guardado cada um de nós. Que possamos seguir nessa fé e que você tenha sido também encorajado com ousadia a falar para as outras pessoas desse consolo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê uma boa semana. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.